Bem-vindos! Está começando a mensagem por elas e que alegria estar aqui com você mais uma vez. Te agradeço muito pela companhia, pela audiência, por ficar coladinho com a sua Novo Tempo. Quero convidar você a ficar nesse tempo aqui para meditarmos na Palavra de Deus. Já tem em mãos a Bíblia Sagrada, afinal é a mensagem por elas. Nós mulheres que nos encontramos aqui com toda a família, independente do gênero, mas pela voz feminina, a palavra de Deus, com aquele olhar que é tão próprio da mulher, considerar o assim diz o Senhor. Mas também convido você a não somente a ter a Bíblia em mãos, mas considerar buscar em Deus sabedoria para compreendê-la. E em se tratando de compreender, tem temas que são um pouco mais complexos, que nos levantam mais dúvidas, mais questões em busca de respostas. E para isso, a Novo Tempo está sempre trabalhando para fazer chegar até você material como este aqui, um guia de estudo. Ele ainda é o mais novo, o mais recente que nós temos por aqui, para levar você a estudar a Palavra de Deus. Diz assim, a origem de tudo, de onde viemos, por exemplo. Vamos falar desse tema que deixa ainda muita gente sem dar a resposta certa sobre de onde viemos. Mas aí você diz, eu sou cristão, Darlide, eu sei de onde eu vim das mãos de Deus. É verdade, mas nem todos creem como nós cremos. Mas temos argumento a não ser eu acho? Será que tem na própria vida, na própria jornada aqui, meios de a gente compreender mais profundamente a criação? Está aqui, esse guia de estudo é seu, basta você pedir, não vai pagar nada por isto. Não estamos te vendendo nada, nem vamos te pedir qualquer dinheiro para que você receba em casa. Basta que você peça e nós vamos fazer chegar até aí pelo correio e certamente vai ser uma grande oportunidade de você estudar a Bíblia. Tudo aqui é para você pesquisar na Bíblia. Não é para você crer nisto aqui, a parte da Bíblia. O nosso intuito é provocar discussão para que você abra a Bíblia e encontre na Bíblia a resposta. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Faz o seguinte, tem um número aparecendo aí na sua tela? Então, já salva esse número, manda a sua mensagem pedindo o guia de estudo e nós vamos fazer chegar até você. Combinado? Eu vou ali e já volto para continuarmos juntos no A Mensagem por Elas, que está começando agora. Continuamos aqui muito agradecidos a Deus pela oportunidade de termos a sua audiência, o seu carinho, você que nos acompanha, nos envia mensagens, compartilha do bem que a Novo Tempo tem feito a você, que o programa tem também sido para você bênção para o estudo da palavra, para meditar, para considerar temas que são para o nosso dia a dia. E eu te agradeço por isso. Eu quero agradecer a nossa audiência em Portugal. Eu quero agradecer a nossa audiência em Angola, na África como um todo. Um abraço para todos vocês, o nosso carinho. Em outros países, mesmo dos Estados Unidos, Japão, quando estive no Japão e descobri tanta gente que nos acompanha dali, muito obrigada pelo carinho de todos, pela parceria. Lá também tem Anjos da Esperança, muito obrigada. Enfim, na Europa e em qualquer outro lugar. E você aqui pertinho da gente, na nossa terrinha querida, no nosso Brasil amado, muito obrigada. Obrigada por cada mensagem. Nós abraçamos você com muito amor e muita gratidão por você nos fazer companhia nessa jornada enquanto comunicamos Jesus. Eu quero convidar você a ter a sua Bíblia ou pelo menos ouvir o que vou ler da Palavra de Deus. Para isso eu gosto muito de considerar com você a oração. Nós não temos ouvidos sensatos apartados do Espírito de Deus. Nós não temos uma natureza que queira, de fato, o que é sobrenatural ou o espiritual. O que é da parte de Deus, o que é santo, do que é divino. Nós temos uma tendência carnal, secular, mundana, queremos as coisas fúteis, as bobagens da vida, mas quando nós nos direcionamos a buscarmos o que vem do alto, da parte de Deus, para mim e para você,
nós precisamos recorrer ao Espírito Santo, para que Ele faça, para que Ele crie um ambiente espiritual genuíno. Então nós vamos orar, abrindo a palavra de Deus, e eu convido já você a que abra a Bíblia na carta de Judas. Ela vai ficar ali coladinho com o Apocalipse. Então nós vamos meditar em alguns textos de uma carta, que é um capítulo só, é só uma cartinha curta de Judas, irmão de Jesus Cristo, para os fiéis naqueles dias. E é muito possível que eu e você tenhamos o que aprender daqui, das palavras escritas por Judas, irmão de Jesus, não o Judas Iscariotes, tá bem? Nós vamos orar então juntos, você vem comigo? Deus amado, eu peço que o teu Santo Espírito faça com que o nosso coração se abra para receber o que o Senhor tem de nos entregar hoje. Que haja um ambiente espiritual, que haja um ambiente que receba e deixe prosperar a semente da tua palavra. Nos ensine, nos instrua, nos advirta, nos corrija, nos abrace, nos acolha, faça o que o Senhor quiser no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então abrir a palavra? A minha já está aberta. Não sei se você me acompanha com a Bíblia aberta ou com o seu celular no texto. Cada um tem usado da palavra como melhor lhe satisfaz, mas eu gosto do livro aqui em papel, da Bíblia em papel ainda. Gosto de marcar, gosto de pensar mais profundamente, fazendo anotações. Vamos lá. Essa carta é escrita por Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Ele vai falar de misericórdia e paz e amor, desejando que sejam multiplicados aqueles que receberiam a sua carta. E aí que me chama a atenção nessa carta é que ele tinha a intenção de escrever sobre outro assunto. Ele tinha o desejo de escrever aquela carta tratando de outra questão, que não sabemos qual, mas ele diz por que mudou de ideia e escreveu o que escreveu. São palavras duras, são palavras muito firmes, são palavras que nos chamam muito a atenção. E eu me atenho a ele dizer assim, amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, só isso que ele diz. Vamos falar da salvação que temos em comum. Mas mudei de ideia. Senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Para exortá-los. Nós somos uma geração de cristãos que não gostamos de exortação. Nós somos uma geração de cristãos que não gostamos que sejamos chamados à atenção aquilo que verdadeiramente deva ser levado em conta. Nós somos uma geração que não me refiro aqui só aos nossos filhos, os mais novos, os meninos e meninas. Nós também, gente grande, que já se espera encontrar maturidade, também não muito afeitos à exortação. Mas a palavra de Deus, ao mesmo tempo que acolhe, que traz conforto à alma, também nos incomoda naquilo que precisa ser mudado, naquilo que precisa ser compreendido, porque daquilo depende que nós tenhamos um alinhamento espiritual adequado. Então, ao dizer, eu iria falar sobre a salvação, e eu não sei o que Tiago diria enquanto tema salvação. Quem sabe ele confirmaria, quem sabe ele reafirmaria a fé em Jesus Cristo, quem sabe ele também elogiaria aquela comunidade pelos feitos, quem sabe ele teria outras palavras a serem ditas que não seriam exortações. Mas aqui, novamente, eu chamo a sua atenção. Nós, cristãos, precisamos ter coração submisso à exortação do Senhor. Porque nós somos teimosos, nós somos difíceis. Há uma guerra entre as duas naturezas. A natureza carnal ainda está viva e ela briga com a natureza espiritual que ainda está sendo forjada pelo Espírito Santo.
E nós temos a palavra de Deus, que esta palavra é justamente o que vai separar ossos e medulas, que vai chegar ao cerne da nossa alma, do nosso coração e alma, entendimento, compreensão de qual seja a vontade de Deus para mim e para você. É preciso haver maior cuidado em se dispor a ouvir a exortação do Senhor. E a exortação, eu digo, do Senhor. Não sou eu te exortando, não é fulano ou cicrano, é a palavra de Deus que exorta. Então, ele considera tomar o seguinte rumo na exortação. Certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Possivelmente, demônios. Ou pessoas sendo usadas por demônios, sobre os quais a sentença já está definida porque o destino eles próprios selaram para si. Certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Será que nós temos convivido com indivíduos que se infiltraram em nosso meio, nos levando ao pecado ou à familiaridade com o pecado, de tal maneira que nos distancie da verdade, do assim diz o Senhor e do próprio Senhor? São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Transformam a graça em libertinagem. Transformam a graça em qualquer coisa que justifique o seu modo de viver em pecado. Pessoas nos têm influenciado a nos apartarmos da sã doutrina. Será que você tem considerado vozes estranhas à voz do Evangelho? Será que você tem se permitido ser influenciado por quem não está no Espírito, o Espírito Santo? Veja, há um plano de Satanás de fazer infiltrar-se entre nós pessoas que nos trazem malícia, que nos trazem espírito de incredulidade, espírito de dúvida, de queixa, espírito de acusação. Judas já advertiu a igreja quanto a isto, e eu trago esta palavra para ser advertência para mim e para você também, até porque essa carta ela é pouco lida, pouco comentada, pouco estudada, mas ela é tão explícita que parece que foi escrita ontem para nós lermos hoje. Influências que não vêm da parte de Deus. Nós temos sentido isso na família, nós temos sentido isso com a quebra de princípios e valores que sustentavam e devam sustentar ainda a família. Nós vamos ver coisa assim de um espírito que influencia até mesmo as igrejas, as lideranças, os membros das igrejas. As pessoas estão sendo levadas a considerar um caminho fácil, um atalho. Mas, segundo Judas, na carta que ele escreve à comunidade de fé, eu gostaria de falar-lhes sobre salvação, mas eu preciso exortá-los. Vocês têm permitido no meio de vocês indivíduos que se infiltraram sem serem notados. Vocês não estão percebendo? Quando é que nós não percebemos? Não percebemos quando nós não estamos alinhados com a palavra, nós não estamos no Espírito e o Espírito não está em nós. Havendo o Espírito Santo em nós, há oração, há discernimento, a busca de conhecer afinadamente a palavra de Deus e a vontade de Deus. E qualquer coisa estranha que nos surjam, nós teremos discernimento para compreender de que parte vem, de qual espírito brota, de qual direção se move aquilo que vem desmentir a palavra de Deus, e a palavra de Deus desmente a palavra do homem, mas nunca poderá ser desmentida por ninguém, porque é a palavra de Deus. Como você está individualmente? Você está seguro na fé?
como você está. Está nutrido, está fortalecido, está encorajado no conhecimento da palavra? Nós também somos uma geração de pouco estudo da palavra. Nós não temos tempo. Nós estamos o tempo todo muito ocupados. Nós estamos o tempo inteiro muito afoitos, com 1000 realizações, numa geração que, se você não tem coisas, não tem bens, não tem conquistas para aparecer nas suas redes sociais, se você não tem vitórias, conquistas de gente que brilha, então você não é ninguém. Só que para o Senhor Jesus, você é gente grande, da mais alta estirpe, da mais alta qualidade, quando você considera a sabedoria do reino mais do que quantos diplomas você pudesse acumular. Para ter a sabedoria de discernir o tempo em que nós estamos vivendo e quantas vezes, por não termos tempo, estudo profundo da palavra, estudamos muitos outros temas. Nós estudamos e devemos estudar, é claro. Nós não somos afeitos à ignorância, nós não somos anti-conhecimento, anti-ciência, mas a questão é que nós temos dado muito tempo, muita atenção, muita vida, muita energia naquilo que não vai nos sustentar nos dias em que formos tentados por Satanás, nos dias em que formos tentados por suas manobras, que são feitas muitas vezes sutilmente para que você não perceba, não note que está sendo enganado, e os enganados ficarão sempre que derem as costas para a verdade, para a revelação. Como está a sua situação? Quando a gente oferece um estudo bíblico, eu sei que você já nos ouviu várias vezes dizendo, peça um estudo bíblico. É de graça, você não vai pagar por isso. Nós já providenciamos, os Anjos da Esperança, as pessoas que nos apoiam, a gente produz esse material e manda para você. Você já pediu um guia de estudo da Bíblia? Você já se debruçou sobre um tema, o Apocalipse? As profecias de Daniel? Nós estudamos com você. Você abre a Bíblia e pesquisa. Isso que a gente manda para sua casa é para você ter um fio que conduz para que você saiba por onde começar. Você tem estudado a palavra? Porque deixa eu te lembrar uma coisa. Jesus Cristo disse que nos últimos dias a coisa vai estar tão difícil, o engano vai ter tomado tanto espaço, tanto lugar entre nós e em nós, que se não cuidarmos, até os eleitos, até os chamados, até os escolhidos, até os selados, até os que receberam o Evangelho, correm o risco de serem enganados. Como está a sua situação? E continua Judas dizendo então em sua carta, os que confundem e transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. E uma forma de nós negarmos a Jesus Cristo e o seu governo, a sua soberania, é muitas vezes nos colocando como senhores da razão, nos colocando como donos do saber. Eu acho, o que eu penso, o que eu acredito, eu nego a soberania do Senhor. É diferente de eu dizer, eu busco em Deus, eu conheço a palavra de Deus. Essa é a revelação do Senhor. Eu encontrei aqui a resposta. Não é minha, é do Senhor. Você tem buscado isso? Conhecer mais a palavra? Conhecer mais para não ser enganado? Tem discernimento para reconhecer aqueles que não estão na palavra, que não estão no Espírito, mas vêm para contradizer a verdade? Que sem notar vêm em nosso meio com falas, meios, maneiras de contrapor o que está escrito. Cuidado com isso. E diz mais aqui. Que o Senhor repreenda
Esse, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Instintos naturais, racionais. E é muito comum de encontrar no meio religioso, no meio cristão, pessoas que têm instintos animais, terrenos, carnais. Não estão em busca de que o Espírito Santo os façam mais parecidos com Jesus, nos façam mais moldados à semelhança de Jesus. Pregam riqueza, grandeza. O eu está sempre no palco. É uma conversa técnica sobre ferramentas para ser alguém, para conquistar, para chegar lá, para ter sucesso, para ganhar mais, para ter conta bancária que faça você sentir-se vitorioso, para ter aparência, para ter um jeito, para ter uma maneira de impressionar. Falamos de moda, beleza, dieta, culturas vazias, coisas comuns, banais. Mas quantos estão pregando sacrifício vivo, apresentar-se a Deus como sacrifício vivo? Quantos têm tomado a cruz, aquela sobre quem Jesus Cristo, sobre a qual Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Quem de nós tem feito tal sacrifício, enquanto o mundo vem nos dizendo todos os dias que nós precisamos ter e ter e ter, que nós precisamos conquistar e que nós precisamos isto ou aquilo para sermos amados, aplaudidos. Quando Jesus Cristo diz, vocês não precisam fazer nada a não ser submeter-se ao meu governo, venham a mim os cansados e sobrecarregados, eu tenho alívio, eu tenho cura, eu tenho salvação, eu sou o teu Deus. Descansa em mim e tenha paz. Mas o que nós vemos nos púlpitos? Promessas de grandeza, promessas de que se você entregar a sua vida para Deus, você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ter sucesso, para dizer, desde que eu aceitei a Jesus, a minha vida mudou, eu me tornei rico, eu me tornei isto ou aquilo. Isto não é o Evangelho. O Evangelho repreende. O Evangelho não dá a isto valor algum. Mas estas são maneiras, e esta é uma linguagem animal, irracional, mundana, vulgar, baixa. E sobre ela, e todo um contexto até mais amplo, trazida nesta carta de Judas, escrita para a sua comunidade de fé, e eu creio ser para mim, para você também, eu me incluo nela. Eu preciso ser exortada, eu preciso ser ensinada, e é o Evangelho, é a palavra, é o Senhor que me ensina. Eu preciso da exortação do Senhor, Ele diz, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Se eu creio que sou amada de Deus, eu preciso dessa repreensão. É muito possível que eu e você, se nós não atentarmos, nós nos deixaremos ser influenciadas por espíritos malignos, que se utilizam de pessoas com discursos malignos, até mesmo no meio de nós, sem serem notadas. Isso é necessário que eu e você tenhamos conhecimento, para que nós não sejamos enganados. Para que nós não sejamos levados por estes que têm instinto natural, irracional, animal, que nega Jesus Cristo em seu governo e em seu poder, que transforma a graça em libertinagem, que já não considera valores e princípios como verdadeiramente o são na palavra e chamam logo de religiosidade. São coisas de religiosos. Venham viver a graça, quando na verdade convite é para viver a libertinagem e sob o governo do próprio eu, não sob o governo de Deus.
Essa carta não está aqui por nada. Essa carta está aqui de verdade, para ser instrumento de salvação. Ao final dela, eu encontro Judas ainda apelando: mantenham-se no amor de Deus. Mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Sejam compassivos, misericordiosos, mas detestem a contaminação do pecado. Tenham cuidado de não serem afetados, porque ele traz em si maldição. É um apelo de Judas a mim e a você. Que não nos apeguemos ao pecado, que não nos deixemos ser levados por qualquer coisa, qualquer vento de doutrina, qualquer palavra que até pareça ser palavra boa, pareça ser um vento bom, mas é vento de doutrina contrária. Ele ainda diz: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Meu motivo de oração hoje com você é que o Espírito Santo não te deixe cair em armadilhas, em mentiras, em enganos. A minha oração é que o Espírito Santo te dê visão espiritual, discernimento, sabedoria. Porque há em nosso meio, sim, quem nos vem trazer engano e muitas vezes não são notados, passam desapercebidos. Nós os temos entre nós como amigos, ouvimos suas palavras, suas seduções e logo, se não percebermos, estaremos tomando o contrário, o caminho que outrora nos for apresentado por Jesus Cristo e revelado em sua palavra. Eu oro pedindo, Deus Pai, Criador dos céus e da terra, Deus eterno, em Cristo Jesus, nós clamamos que o Senhor tenha piedade de nós. E eu te peço a graça de nos proteger de cairmos em tentação. Livra-nos do mal. Livra-nos de sermos levados à incredulidade, à libertinagem, ao abandono da graça. Que o Senhor nos abençoe com a unção do Espírito Santo, nos dá o Espírito Santo, nos abençoa com o Espírito Santo, nos torna servos fiéis, tementes e cuidadosos em guardar a Tua palavra e os Teus mandamentos. Perdoa, Senhor, nossa incredulidade, nossas faltas. Em nome de Jesus Cristo, eu busco a Tua face, pelos meus amigos, pelos meus irmãos. Amém.